Uma saudação especial a toda a nação alvinegra que nos acompanha na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do Clássico Rei deste domingo, 8 de março. Boa noite, professor Moza. Boa noite. Iniciar a coletiva pelo repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Moza. Boa noite. Aqui Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E, Moza, o Ceará talvez tenha praticado o melhor futebol da competição. Fez uma partida que merecia ali, pelo menos ter saído com a vitória, mas acaba que uma fatalidade do gol do Fernandinho, do Luiz Fernando, não vou chegar a mencionar que foi sorte, obviamente, que foi ele tentou o gol, mas acaba que a fatalidade deixou a decisão nos pênaltis. O que é que você acha que faltou no sentido de desempenho, apesar do bom desempenho que o Ceará teve, ou que faltou no sentido decisivo? O que é que você acredita que faltou para esse título ir para o Fortaleza? Talvez assim, nós temos, principalmente no primeiro tempo, nós criamos boas oportunidades, mas é um jogo decidido realmente no detalhe, mas eu vou abrir um parênteses assim para os meus jogadores, assim, o que esses caras fizeram nesses 2 meses apenas, assim, eu me sinto assim, lisonjeado de treiná-los, assim, né? Eles entregaram tudo, correram, lutaram, e assim, dolorida essa derrota, mas nós precisamos crescer com ela, não tem outro caminho, assim, nós temos ambições importantes ao longo da temporada, e assim, mas a responsabilidade é minha, e eu assim, com muita tranquilidade eu assumo pelo fato desses jogadores entregarem tudo, assim, desde o primeiro dia que eu tô aqui. Infelizmente, né, o gol que nós tomamos é uma fatalidade, mas são coisas que acontecem no jogo, e a disputa de pênalti, inclusive, nós batemos bem os pênaltis, assim. O Richard, inclusive, quase chegou em algumas bolas. Infelizmente acontece, assim, mas seria injusto da minha parte citar B ou C. Então, eu assim, tenho um orgulho grande de estar nesse clube, de treinar esses jogadores, e agora nós precisamos reagir a partir de quinta-feira, porque nós temos uma ambição importante dentro dessa competição de quinta-feira. Então, assim, eu acredito que as coisas elas acontecem, não é por acaso, e nós temos que aprender com as derrotas para nos fortalecer e continuar trabalhando, que é o único caminho que eu entendo que vai nos trazer os resultados que nós almejamos. Não existe outro. Desculpa. Boa noite, Alisson, TV Editora Dinâmica. Professor, eu queria perguntar um pouquinho. Você veio com as 2 alterações que surtiram um efeito muito interessante no sentido de dinâmica de movimentação. Matheus Araújo e Mel, que trouxeram bastante mobilidade, que confundiu a defesa do Fortaleza e conseguiu até fazer o gol, né? Só que no segundo tempo, o Matheus deve ter dado uma cansada. E aí eu queria entender um pouquinho sobre a opção do Vina, né? Nós vimos ele treinando com o joelho ali meio protegido. Foi para o sacrifício? Como é que foi? Porque eu sinto que com a entrada do Vina, o time travou um pouquinho. O Vina não conseguiu dar o auxílio pro Mateuzinho e pro Fernandinho para fazer aquele triângulo que você tanto gosta para envolver o adversário. Quando o Fortaleza veio pro 4-2-4, eu falei, é o jogo que o Moza gosta, que é de atração para poder explorar essa transição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que o elenco te diz ao término do Cearense para iniciar essa fase final agora de Copa do Brasil e início de Série B. O Matheus acaba cansando, né? Já há muito tempo que não jogava, né? Então, no intervalo, nós já conversamos, ele tinha mais 10, 15 minutos do segundo tempo. Em relação ao Vina, assim, ele fez um sacrifício grande para estar no segundo jogo, praticamente 2 semanas em período integral tratando, e assim foi no sacrifício porque era o jogo decisivo. Então, ele fez um sacrifício grande para entrar, e na minha opinião, assim, ele entrou dentro das suas condições, ele contribuiu. Foi um sacrifício grande que ele fez para estar aqui, né? Então, assim, talvez o segundo tempo, quando eles mudaram a estrutura, e eu entendi que seria a forma deles jogarem no segundo tempo, nós deveríamos ter controlado um pouco mais o jogo, assim, principalmente quando eles tiraram o terceiro zagueiro, desmontaram a estrutura de 3 volantes, né? Mas enfim, nós não conseguimos, continua um jogo truncado, né? Esses 3 clássicos que nós jogamos, eu acho que esse primeiro tempo de hoje foi onde nós conseguimos mais construir jogadas, mais ter manobra, mais chegar no gol do adversário. Infelizmente no segundo tempo ele ficou truncado, o jogo ficou picado, teve poucas ações, dos 2 lados chegando só em bola parada. Enfim,
Mas assim, o que eu entendo do nosso elenco nesses 2 meses, foi isso que você perguntou, a última, né? Que nós temos condições de brigar em todas as frentes, assim. Como nós chegamos na final fazendo a melhor campanha do estadual, acabamos perdendo a competição de maneira invicta ainda, né? Mas nós temos capacidade técnica, física, mental, jogadores com ambição de conquistar, jogadores extremamente profissionais, e nós vamos trabalhar para buscar tudo que nós disputamos. É doloroso e muito doloroso essa derrota, da maneira que foi principalmente, mas a partir de amanhã eu já tenho que trabalhar. É duro, mas é minha função. Então a partir de amanhã trabalhar para enfrentar o Maracanã na quinta-feira. Assim, mesmo sendo doloroso. E como eu entendo sempre que essas derrotas, elas precisam te fortalecer para você reagir e olhar para frente e buscar os resultados que nós viemos para cá para conquistar. Então, o Maranhão, desculpa. Moza, boa noite aqui, ó. Boa noite. Aqui do seu lado boa noite. esquerdo, tudo bem? Boa noite. Del Luiz da Rádio Assunção, ora está me atrapalhando aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Moza. Realmente você, em todas as coletivas que eu acompanhei tua, você sempre falou do teu elenco. Você sempre falou que teu elenco é forte, que teu elenco te dá a condição de ter proposta de jogo, propor o jogo. Mas nos clássicos, o teu time ficou muito atrás. Você entende isso? Você acha que teu time perdeu os clássicos porque não vibrou o que tinha que vibrar? Por exemplo, hoje, o primeiro tempo, achei que nós teu não time... perdemos nenhum clássico, perdemos os pênaltis. Não, hoje. tudo bem, eu estou dizendo. Mas no primeiro clássico, teu time não foi bem contra o Fortaleza. Segundo clássico, você admitiu que teu time poderia ter sido melhor que na coletiva de domingo passado. E hoje, perdeu o título, né? Quando você admitiu agora há pouco que o teu time poderia ter controlado mais o jogo e não conseguiu... Segundo tempo, eu falei. O segundo tempo. Poderia ter controlado o jogo e não controlou mais. Mas isso parte de você. É você que tem que não, a responsabilidade é minha, tanto é que eu já falei anteriormente. É isso que eu tô querendo te perguntar. Você acha que teu time está pronto mesmo para a Série B? Você acha que você tem esse elenco tão forte para jogar uma competição tão complicada como é a Série B, moça? Com certeza. Não só a Série B, como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste também. Porque, assim, esses jogos foram decididos nos detalhes. Tem coisas que fogem do nosso controle. Talvez o segundo tempo hoje nós poderíamos... ter produzido um pouco mais, e isso eu concordo, mas eu acredito que os 3 clássicos que nós disputamos, ficou nítido para todos vocês que assistiram, são 2 propostas distintas de futebol. Um time que tenta atacar, outro time que tenta defender, contra-atacar e jogar em bola parada, e cada um faz aquilo que tem convicção de fazer. Eu acredito que o nosso time vai continuar jogando da forma que eu entendo que vai nos aproximar das vitórias. É óbvio que sempre, mesmo vencendo, você precisa fazer ajustes. É muito natural que aconteça isso. Mas eu tenho plena convicção na capacidade do nosso elenco, dos nossos jogadores. E aí cabe a nós, todos os jogos, provar aquilo que eu estou falando. Então, assim, eu acredito piamente que nós vamos... disputar todas as competições e disputar na parte de cima todas as competições que nós vamos disputar daqui para frente, como aconteceu no estadual também. Moza, boa noite. Boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogada. Você falou aí sobre o seu elenco, tá pronto para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem até o dia 27 de março a janela caseira. Uhum. Na sua avaliação, você hoje tendo o time do Ceará, por exemplo, o jogo passado, o time tinha 3 baixas importantes, né? Até que você falou que o Melk ficou no banco porque era uma carta na manga ali, para caso quisesse ali no segundo tempo. O time do Ceará está pronto? Você avalia que a equipe tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas de contratações nesta janela de transferências, Moza? Não, na minha opinião não. Nós estamos prontos para disputar, seja a Série B, a Copa do Brasil primeiramente, que nós temos quinta-feira um jogo, Série B e a Copa do Nordeste. Nós temos elenco qualificado, homogêneo, que me dá muitas possibilidades. E cabe a mim treiná-los, continuar a nossa evolução. Assim, eu estou extremamente satisfeito com o que esses jogadores fizeram até aqui. Apesar da derrota nos pênaltis hoje, eu não mudo a minha convicção. A campanha que nós fizemos, infelizmente o detalhe tirou o título das nossas mãos, mas cabe a nós agora juntar os cacos e a partir de amanhã começar a trabalhar pensando no Maranhão, pensando no jogo do Maranhão de quinta-feira.
Boa noite. Boa noite. André Boa noite. Carvalho, FM Conexão 70. Eu sei que você chegou no Alvinegro no momento de transição. No momento de transição de alguns jogadores, incertezas em relação ao elenco e também através de um rebaixamento. Eu queria saber de você, se nesse momento que o Ceará vive, eu sei que houve o apoio da diretoria, mas se trabalhar a parte técnica também e em relação ao elenco, você blindar o elenco, principalmente agora após uma perda do título. E também se Pedro Henrique hoje fez grande falta ao time alvinegro. Assim, eu não gosto muito de falar de jogadores que não estavam, porque parece que é uma muleta. Então, eu particularmente, o Pedro é muito importante para nós, mas o Mel que deu conta do recado e jogou e contribuiu e jogou super bem. Assim, eu entendo a perca do título, entendo, mas seria assim... até ontem nós éramos o time que melhor jogava, que era o melhor elenco, então não vai ser uma derrota que vai mudar a minha opinião sobre os meus jogadores, assim, de verdade, meu. É doloroso, a derrota é sempre dolorosa, assim, é muito dolorosa, principalmente pela forma que foi. Mas eu continuo acreditando e tendo plena convicção que nós estamos no caminho. Mesmo vencendo, nós teríamos que fazer ajustes, os ajustes eles são diários, né? Mas eu não mudo a minha opinião sobre os meus jogadores, sobre a forma que nós estamos fazendo e tenho plena convicção que nós vamos continuar trabalhando com humildade, vamos buscar os nossos objetivos, simples assim. Não tem outro caminho que não seja o trabalho. Juntar os cacos, absorver as críticas, que elas fazem parte, principalmente num clube onde tem uma torcida apaixonada, e nós vamos absorver, que faz parte da nossa profissão, e vamos nos preparar para quinta-feira. Ok, pessoal, muito obrigado. Fechou? Muito obrigado a todos. Valeu, boa noite.